barulho dos talheres de prata contra a porcelana fina parecia um grito agudo no silêncio denso que se instalou à mesa do restaurante. Meus dedos, calejados por uma vida inteira de trabalho invisível que ninguém ali fazia questão de reconhecer, apertavam com força o guardanapo de linho perfeitamente engomado sobre meu colo, um último refúgio para a minha dignidade em frangalhos. O aroma do risoto de açafrão, uma receita que eu mesma havia ensinado ao chefe daquele lugar anos atrás, em uma época mais feliz, agora me causava uma náusea profunda, um gosto amargo na boca que não vinha da comida. Era a celebração do aniversário da minha única filha, Sofia, e eu me sentia como um acessório obsoleto na vitrine da sua vida opulenta. Uma relíquia empoeirada cujo único valor era financiar a festa. Eu era a anfitriã silenciosa, a provedora invisível, a rainha deposta forçada a assistir ao banquete dos seus sucessores, um espetáculo cruel que se desenrolava diante dos meus olhos cansados. Para mais histórias de reviravoltas como essa, se inscreva nosso canal e ative as notificações e comente de onde você está assistindo. A vingança é um prato que se serve com a dignidade reconquistada. Ricardo, meu genro, ergueu sua taça de cristal lapidado, o vinho tinto caro balançando perigosamente perto da borda, um reflexo de sua própria imprudência. Seus olhos encontraram os meus por um fugaz instante, e naquele breve contato vi um brilho inconfundível de desdém passar por eles antes que ele se voltasse para sua esposa. Ele a adorava, ou pelo menos adorava a imagem dela, mas sua verdadeira paixão era o estilo de vida que o dinheiro da minha família lhe proporcionava sem esforço. Um dinheiro que, na sua mente arrogante, ele e Sofia acreditavam piamente ser um direito adquirido, uma herança antecipada. Um brinde à minha esposa maravilhosa, ele proclamou com a voz empostada que ressoou pelo salão privado do restaurante. E a inesgotável generosidade da minha sogra Rosa, que torna noites mágicas como esta possíveis. O sorriso dele era uma máscara, não alcançava os olhos frios. Era uma performance barata, e eu era a coadjuvante silenciosa, cujo único papel era pagar pelo espetáculo. Os aplausos que se seguiram soaram ocos aos meus ouvidos, como punhados de terra caindo sobre a tampa de um caixão. Sofia sorriu, um gesto perfeitamente ensaiado para as câmeras imaginárias de sua vida social. Ela se virou para mim, a mão adornada com um anel de diamante deslumbrante, uma joia que eu mesma escolhera com meu falecido marido, João, para celebrar seu noivado, um símbolo de amor que agora parecia apenas mais um troféu material. Obrigada, mamãe. É o mínimo que você poderia fazer, não é mesmo? A pergunta dela pairou no ar, carregada de um veneno sutil que apenas meu coração de mãe podia sentir em toda a sua potência. O mínimo? Eu havia dedicado minha vida a dar a ela o máximo de tudo: meu tempo, meu amor, minha energia e, por fim, meu patrimônio. A conversa então fluiu ao meu redor, um rio de futilidades sobre viagens à Europa, aquisições de arte contemporânea e a crônica dificuldade de encontrar bons funcionários para a casa de campo. Eu permaneci em silêncio, uma estátua de sal no meu próprio banquete. Foi quando, num lapso de esperança, tentei participar da conversa, sugerindo um investimento mais prudente para a empresa da família, que a humilhação velada se tornou explícita e brutal. Sofia me cortou com um aceno de mão impaciente, como se estivesse espantando um inseto incômodo que ousara pousar em sua mesa. O desprezo em seu rosto era tão claro, tão agudo, que me roubou o fôlego, deixando um vácuo gelado em meu peito. Mãe, por favor, ela disse, o tom falsamente paciente, como se falasse com uma criança teimosa ou uma idosa senil. Vamos deixar os assuntos de negócios para quem realmente entende, está bem? Você não precisa mais se preocupar com essas coisas. A condescendência em sua voz era palpável, envolvendo-me como um manto frio e úmido. Quem entende? Eu, que equilibrei os primeiros livros contábeis da empresa na mesa da cozinha, enquanto João fechava os contratos que construíram nosso império.
Eu que sacrifiquei meus próprios sonhos para que os dele pudessem florescer. E então, como um golpe de misericórdia, ela proferiu a frase que quebraria algo profundo dentro de mim. Algo que eu nem sabia que ainda estava intacto. Você só serve para cozinhar, mãe. Foque no que você faz de melhor. A risada debochada de Ricardo foi a pontuação cruel para aquela sentença. O mundo pareceu encolher. O barulho do restaurante desapareceu e tudo o que eu conseguia ver era o rosto zombeteiro da minha própria filha, a menina que eu embalei em meus braços. Como pude criar um ser humano tão desconectado da própria história, tão ingrato com as mãos que a alimentaram? Onde foi que eu errei tão profundamente? A dor era uma pressão física no meu peito, um nó na garganta que me impedia de respirar. Olhei para as minhas mãos, as mesmas mãos que a ensinaram a andar, que cuidaram de suas febres, que assinaram os cheques de sua educação caríssima. Agora, para ela, elas eram inúteis para tudo, exceto para o serviço doméstico. A noite se arrastou como uma tortura lenta. Eu me tornei completamente invisível, um fantasma à mesa, observando a celebração que minha ausência de espírito financiava. Cada garfada que eles davam, cada gole de vinho caro, parecia um pedaço da minha dignidade sendo devorado diante dos meus olhos. Eu apenas sorria, um sorriso frágil e rachado, a máscara que usei por tempo demais para manter a paz. Quando a conta chegou, uma pequena fortuna impressa em um pedaço de papel, Ricardo a empurrou para o meu lado da mesa com um gesto displicente e ofensivo. É com a senhora, Rosinha. O diminutivo era outra forma de me rebaixar, de me infantilizar diante de todos. Peguei minha bolsa, o couro gasto de anos de uso, contrastando com o luxo cintilante ao redor. Entreguei meu cartão ao garçom, o mesmo cartão que pagava por seus carros importados, suas roupas de grife, suas vidas vazias de propósito. O silêncio voltou a se instalar enquanto esperávamos a transação. O garçom retornou alguns minutos depois, o rosto uma máscara de constrangimento profissional. Ele se inclinou e sussurrou, mas em minha percepção alterada, sua voz pareceu ecoar como um trovão por todo o salão. Senhora, me desculpe, o cartão foi recusado. O sangue gelou em minhas veias, mas não pelo motivo que eles imaginavam. O meu plano, um plano ainda incipiente e desesperado que começara a se formar em minha mente, havia acabado de ser acionado prematuramente por um mecanismo de segurança que eu mesma havia instalado. Sofia bufou, o rosto se contorcendo em uma careta de pura irritação e vergonha. Recusado? Como assim recusado? Mãe, o que você fez? A acusação em sua voz foi imediata, afiada. A culpa era minha, sempre minha. Ela arrancou o cartão da mão do garçom e o examinou como se pudesse conter um defeito físico, uma rachadura visível que justificasse aquele vexame público. A humilhação dela agora era a minha arma. O caminho para casa foi um exercício de silêncio punitivo. Eu olhava pela janela do carro, as luzes da cidade borradas pelas lágrimas que eu me recusava a derramar na frente deles. Eles me tratavam como uma criança inconsequente que havia feito uma travessura imperdoável, arruinando a noite perfeita. Amanhã vamos ao banco resolver isso, disse Ricardo finalmente, quebrando o silêncio com um tom paternalista que me revirava o estômago. Acho que está na hora de assumirmos o controle das suas finanças, Rosa. É para o seu próprio bem. A ameaça estava velada, mas era clara como cristal. Eles não queriam apenas me ajudar. Eles queriam me tirar tudo, até mesmo a última centelha de autonomia sobre o dinheiro que eu e meu marido suamos para construir. Eles queriam me transformar em uma prisioneira dourada em minha própria casa, uma marionete cujas cordas eles controlariam completamente. Aquele era o verdadeiro plano deles. Mais tarde, quando a casa estava mergulhada na escuridão e no silêncio, passei pelo quarto deles a caminho da cozinha para beber um copo de água. A porta estava entreaberta. Uma curiosidade mórbida, uma força perigosa, me fez parar e escutar. Ouvi a voz de Ricardo baixa e conspiratória. Precisamos agir rápido, ele dizia para Sofia. Ela está ficando senil.
Recusar o cartão no aniversário da própria filha? É o sinal que precisávamos. Vou falar com nosso advogado sobre uma interdição. Alegamos incompetência. Assumimos o controle total do patrimônio. A resposta de Sofia veio sem um pingo de hesitação ou remorso, uma faca de gelo cravada em meu coração. Faça o que for preciso, querido. Não podemos arriscar que ela destrua o que é nosso por direito. Nosso por direito. As palavras cravaram-se na minha alma. Aquilo não era humilhação. Era traição da forma mais pura e cruel. Fiquei ali, paralisada no corredor escuro, o copo de água esquecido, o ar rarefeito em meus pulmões. Eles estavam ativamente planejando apagar minha existência, me transformar em uma casca vazia cujo único propósito era assinar os cheques que eles controlariam. O amor maternal que eu sentia por Sofia começou a se transformar em algo gélido, duro, como um diamante se formando sob a imensa pressão da dor. Afastei-me em silêncio, meus pés descalços não fazendo barulho no tapete persa. Voltei para o meu quarto, o coração batendo descompassado, não de medo, mas de uma fúria nascente, uma chama que eu pensei estar extinta há muito tempo. Eles me subestimaram. Sempre me subestimaram. Viram a dona de casa, a cozinheira, a viúva dócil. Nunca viram a estrategista que aconselhou João em cada grande decisão. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio. Naquele momento, deitada na cama que um dia dividi com João, decidi que o jogo havia mudado. A manhã seguinte nasceu fria e cinzenta, um reflexo perfeito do meu novo estado de espírito. A melancolia da noite anterior havia se dissipado por completo, substituída por uma determinação gélida e cortante que se instalou em meu âmago. Desci para a sala de jantar e os encontrei à mesa do café da manhã, agindo com uma normalidade forçada que era quase teatral em sua falsidade. Sofia folheava uma revista de moda, evitando deliberadamente meu olhar, enquanto Ricardo me servia uma xícara de café com uma solicitude exagerada que era puro veneno. Eles eram atores em uma peça mal ensaiada, e eu, que por tanto tempo fui a audiência passiva, agora me tornara a diretora silenciosa, observando cada gesto, cada palavra, sabendo que o roteiro original estava prestes a ser completamente descartado. A guerra silenciosa havia começado, e o primeiro campo de batalha seria aquela mesa de carvalho. "Dormiu bem, Rosa?" ele perguntou, o sorriso falso colado em seu rosto perfeitamente barbeado, um sorriso que não alcançava seus olhos calculistas. Pensei muito sobre o que aconteceu ontem à noite. Acho que seria prudente irmos ao banco hoje para resolvermos a situação do seu cartão. E depois, quem sabe, poderíamos marcar uma consulta com o Dr. Matos, apenas para um check-up geral. Garantir que está tudo bem com a sua saúde e sua memória. A menção ao médico, um profissional conhecido na cidade por sua flexibilidade ética e por fornecer laudos convenientes a famílias abastadas, foi a confirmação final. Eles não estavam apenas blefando. A engrenagem da traição já estava em movimento, e cada palavra dele era uma peça se encaixando no lugar. Mal sabia ele que suas palavras eram a prova que eu precisava. "Claro, querido." "Você tem toda a razão", respondi, minha voz um fio suave e dócil, a personificação da submissão que eles tanto esperavam de mim. "Eu ando tão esquecida ultimamente. Preciso de ajuda para organizar minhas coisas." A surpresa em seus rostos foi quase cômica, uma mistura de alívio e triunfo mal disfarçado. Eles esperavam resistência, uma discussão, talvez até uma explosão de choro. Em vez disso, eu lhes dei a capitulação que tanto desejavam, entregando-lhes uma vitória imaginária em uma bandeja de prata. A melhor maneira de desarmar um inimigo que se julga superior é fingir que ele já venceu a guerra. Eles baixaram a guarda, acreditando que a presa finalmente se rendera, sem perceber que a caçadora apenas os atraía para mais perto da armadilha. Enquanto eles se deliciavam com sua vitória antecipada, trocando olhares cúmplices por cima de suas xícaras de porcelana, minha mente trabalhava em alta velocidade,
traçando mapas e estratégias com uma clareza que eu não sentia há anos. O plano tomava forma, cada peça se encaixando com uma precisão mortal, como um mecanismo de relógio suíço. Meu maior trunfo, a minha arma secreta, não era apenas o dinheiro que eles desconheciam, mas o conhecimento profundo que eles sempre subestimaram, o conhecimento que eles nunca se deram ao trabalho de adquirir. Eles viam a cozinheira, a anfitriã, a viúva decorativa. Nunca viram a arquiteta financeira que, ao lado de João, desenhou cada pilar do nosso império. E essa ignorância seria a causa da sua ruína. O grande segredo que João e eu guardamos por mais de uma década não era uma simples conta bancária escondida. Era uma estrutura legal e financeira complexa, uma verdadeira fortaleza projetada para proteger nosso legado de ameaças externas e, como se provou profético, internas. A empresa que todos conheciam, a construtora Almeida Prado, era apenas a fachada, a parte visível e operacional do nosso patrimônio. A verdadeira fortuna, a vasta maioria dos nossos ativos líquidos, propriedades e investimentos internacionais, estava seguramente alocada em um fundo fiduciário privado, com sede em um país com leis de sigilo bancário impenetráveis. Eles sabiam da existência desse fundo, mas o consideravam apenas um detalhe técnico, um mecanismo de proteção fiscal, sem jamais imaginar a sua verdadeira e devastadora finalidade. Meus filhos, em sua arrogância, nunca se interessaram pelos detalhes dos documentos que assinaram. Eles conheciam a existência do fundo, mas acreditavam que se tratava de um arranjo padrão de sucessão, algo que lhes cairia no colo no devido tempo. Eles não conheciam a cláusula principal, o coração pulsante de todo o documento, uma disposição que João e eu, com um humor sombrio, batizamos de cláusula de dignidade. Era uma obra-prima de engenharia jurídica, redigida por nosso velho e leal advogado, Dr. Evandro, para um cenário exatamente como este. Era uma bomba-relógio silenciosa, e a contagem regressiva havia começado no momento em que eles decidiram que a minha dignidade era descartável. Eles estavam prestes a acionar o dispositivo que os destruiria. Após o café da manhã, anunciei com um ar vago que precisava ir à minha aula semanal de jardinagem no clube, uma atividade que eles sempre ridicularizaram como um passatempo fútil de uma senhora desocupada. Era o disfarce perfeito, a capa de invisibilidade que a subestimação deles me proporcionava. Em vez de me dirigir ao clube para cuidar de rosas, dirigi meu carro antigo, outro objeto de desprezo para eles, um símbolo da minha suposta falta de modernidade, para o coração financeiro da cidade, para o discreto e imponente prédio onde ficava o escritório de advocacia de Evandro. Cada quilômetro percorrido me afastava da mulher frágil que eles pensavam que eu era e me aproximava da rainha que estava prestes a reclamar seu trono. O escritório era sóbrio e silencioso, com um cheiro reconfortante de livros antigos, madeira polida e café forte. Evandro, um homem cujos cabelos brancos testemunhavam décadas de batalhas legais vencidas, me recebeu com um abraço caloroso e um olhar preocupado. Ele era um dos poucos que conhecia a verdadeira Rosa, a mulher de negócios astuta por trás da matriarca gentil. Seus olhos perspicazes notaram a mudança em mim imediatamente, a ausência de pânico e a presença de uma nova e fria determinação. Rosa, aconteceu alguma coisa? Ele disse, sua voz grave não formulando uma pergunta, mas uma afirmação. Ele sabia que a tempestade que havíamos preparado por tanto tempo finalmente havia chegado à costa. Eles cruzaram a linha, Evandro, eu disse, minha voz firme, sem um traço de hesitação. Eles querem me interditar. Querem me declarar incompetente para tomar o controle de tudo. O rosto do meu amigo se fechou, a expressão gentil substituída por uma fúria contida e profissional. Ele não precisou perguntar quem eram eles. Ele conhecia a ganância de Sofia e a ambição desmedida de Ricardo tão bem quanto eu. A cláusula de dignidade, ele disse, já se movendo com propósito em direção ao grande cofre de aço que ficava atrás de sua mesa.
João sempre disse que este dia poderia chegar. Ele esperava que não, mas se preparou para o pior. Ele retirou uma pasta de couro espessa, com meu nome gravado em letras douradas. O peso dela em minhas mãos era real, reconfortante. Era o peso do poder. Passamos as 2 horas seguintes revisando cada linha do documento, cada subseção, cada nota de rodapé. A cláusula era brutal em sua simplicidade e elegância. Ela estipulava que, em caso de comprovada tentativa de exploração financeira, desrespeito flagrante ou qualquer ação judicial que visasse a remoção da minha autonomia por parte dos herdeiros diretos, o controle total, absoluto e irrestrito do fundo fiduciário seria revertido para mim, de forma imediata e irrevogável. Além disso, a cláusula me concedia o poder de voto majoritário sobre todas as ações da construtora, que também estavam legalmente vinculadas ao fundo. Em suma, ao tentarem tomar o pouco que eles achavam que eu tinha, eles me entregariam o controle de absolutamente tudo. Era a armadilha perfeita, montada pela mente brilhante do meu falecido marido. Precisamos de provas, Rosa, Evandro alertou, trazendo-me de volta da minha admiração pela genialidade de João. Provas irrefutáveis de suas intenções. Eu tenho o começo, respondi, relatando em detalhes a conversa conspiratória que ouvira no corredor na noite anterior. Mas preciso de mais. Preciso que eles se exponham de uma forma que não possam negar ou distorcer. Preciso que a ganância deles fale por si. O plano começou a se refinar naquele instante, passando de uma estratégia de defesa para um ataque meticulosamente orquestrado. Eu não iria apenas me defender. Eu iria expô-los, desarmá-los e desmantelar o castelo de cartas que eles construíram sobre a minha generosidade. O primeiro passo foi jogar o jogo deles, mas com as minhas regras. Do escritório de Evandro, usando o viva-voz para que ele pudesse testemunhar e gravar, liguei para Ricardo. Querido, pensei melhor, eu disse, injetando uma dose de confusão e teimosia na minha voz. Não quero ir ao banco, e me sinto ótima, não preciso de médico nenhum. A reação foi imediata e exatamente como prevíamos. Sua voz passou de falsamente doce para dura e ameaçadora em segundos. Rosa, não seja infantil. Isso não está mais em discussão. É para o seu próprio bem, e nós vamos fazer o que for preciso. A gravação daquela chamada, com sua clara tentativa de coerção, era a primeira peça sólida do meu quebra-cabeça. Evandro sorriu. Continue assim. Dê a eles corda suficiente para que se enforquem. Nos dias que se seguiram, eu me tornei a personificação da velha senil que eles tanto queriam que eu fosse. Eu esquecia compromissos importantes que eles me pediam para confirmar. Fazia perguntas confusas e repetitivas sobre as finanças durante o jantar. Deixei um cheque com o valor errado para o jardineiro, criando um pequeno e constrangedor drama doméstico. Cada pequeno ato era calculado, uma peça de teatro particular para uma audiência de 2. Minha performance alimentava a narrativa deles, tornando-os mais ousados, mais impacientes e, o mais importante, mais descuidados em sua conspiração. Eles estavam tão focados na minha suposta decadência que não perceberam a minha ascensão silenciosa. Enquanto eles se ocupavam planejando meu futuro em uma clínica de repouso de luxo, eu usava minhas noites para a minha própria investigação. Usando meu acesso de administradora aos sistemas financeiros da empresa, um acesso que, em sua arrogância, eles nunca pensaram em revogar, pois me consideravam uma analfabeta digital, comecei a rastrear as despesas de Ricardo e Sofia nos últimos 2 anos. O que encontrei foi muito pior do que a minha mais pessimista imaginação poderia prever. Não era apenas extravagância, era fraude sistemática. Desvios de fundos disfarçados de despesas de representação, férias luxuosas no Mediterrâneo pagas como viagens de negócios para projetos inexistentes e contratos de fornecedores superfaturados com empresas de fachada pertencentes a amigos de Ricardo. Eles não estavam apenas vivendo do dinheiro da família. Eles estavam ativamente sangrando a empresa que o pai deles construiu com suor e sacrifício.
Imprimi cada extrato bancário, cada fatura fraudulenta, cada e-mail comprometedor trocado entre Ricardo e seus cúmplices. A pilha de papéis em cima da escrivaninha de João, no escritório que se tornara meu quartel-general, crescia a cada noite, transformando-se em um monumento à ganância e à traição deles. Cada folha de papel era um prego sendo martelado no caixão de sua arrogância, uma prova incontestável que destruiria não apenas seu plano de interdição, mas também sua reputação, sua liberdade e seu futuro. A prova irrefutável que eu buscava não era apenas sobre a intenção deles de me prejudicar. Era a evidência fria e documentada de que eles já estavam destruindo o legado da família. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio. A sala de reuniões da construtora era um lugar imponente, dominado por uma longa mesa de mogno polido e paredes revestidas de madeira escura que pareciam absorver todo o som e a luz. O ar-condicionado estava ajustado para uma temperatura fria, quase desconfortável, um ambiente que eu escolhi propositalmente para manter as mentes afiadas e as emoções sob controle, principalmente as minhas. Cheguei cedo, posicionando minhas pastas meticulosamente organizadas e um único copo de água no meu lugar, na cabeceira da mesa. Era o lugar que fora de João, o centro do poder, e que por direito de construção e sacrifício sempre fora meu também. Sentei-me, sentindo o couro frio da cadeira contra minhas costas, e esperei, não com a ansiedade de uma vítima, mas com a paciência calculada de uma predadora que já havia fechado todas as saídas da sua armadilha. A rainha estava de volta ao seu trono, aguardando a chegada dos usurpadores. Sofia e Ricardo chegaram juntos, pontualmente, exalando uma confiança arrogante que beirava o teatral. Seus sorrisos eram largos e seus passos firmes, como se estivessem marchando para a própria coroação. Eles me cumprimentaram com beijos rápidos e frios no rosto, gestos vazios de afeto que hoje me causavam uma repulsa física, como o toque de uma serpente. Sentaram-se juntos, de um lado da mesa, agindo como uma unidade de poder consolidada, trocando um olhar cúmplice que dizia tudo. Acreditavam que aquela reunião era a formalização da minha capitulação, o momento em que eu, a velha senil, finalmente lhes entregaria as chaves do reino. Mal sabiam eles que estavam se alinhando no banco dos réus de um tribunal que eu mesma havia convocado, e o veredito já estava selado em cada uma das pastas que repousavam diante de mim. Logo depois, chegaram os outros 2 membros do conselho, Carlos e Alberto, homens grisalhos e íntegros que trabalharam com João por décadas e testemunharam a fundação da empresa a partir do nada. Seus cumprimentos a mim foram repletos de um respeito genuíno, seus apertos de mão firmes e seus olhares preocupados. Eles se sentaram do outro lado da mesa, frente a frente com o casal, criando um equilíbrio visual e moral na sala. Por último, entrou Evandro, meu advogado e amigo, sua presença calma e sólida como uma rocha. Ele se sentou discretamente ao meu lado, sua pasta idêntica à minha, sua expressão neutra escondendo o conhecimento da tempestade que estávamos prestes a liberar. O cenário estava completo, a peça prestes a começar. Todos os atores estavam em suas posições. Ricardo, impaciente e ansioso para assumir o controle, tomou a palavra antes mesmo que eu pudesse dar início à reunião. Bom, já que estamos todos aqui, quero agradecer a sensatez da minha sogra em convocar esta conversa. Ele começou, o tom paternalista e condescendente fazendo meu estômago revirar. Como sabem, temos notado alguns lapsos na gestão financeira pessoal da Rosa ultimamente. Nada grave, claro, mas achamos que é o momento de reestruturar as coisas para garantir a segurança e o bem-estar dela e a estabilidade do patrimônio da família. Propomos assumir a gestão direta dos seus ativos para que ela possa finalmente descansar e aproveitar a vida, sem preocupações. Ele sorriu, o predador certo de sua vitória, oferecendo a jaula como se fosse um presente. Deixei o silêncio pairar por um momento, permitindo que a arrogância de suas palavras ecoasse na sala fria. Todos os olhos se voltaram para mim, esperando minha resposta. Olhei para Ricardo,
meu rosto uma máscara de serenidade. Agradeço sua preocupação com meu bem-estar, Ricardo. É realmente tocante. Comecei, minha voz clara e firme, sem qualquer traço da fragilidade que eles esperavam. No entanto, você está enganado. Esta reunião não é sobre a minha capacidade de gerir minhas finanças pessoais. É sobre a sua total e absoluta incapacidade de gerir as finanças da empresa que meu marido e eu construímos. A mudança no ar foi instantânea. O sorriso de Ricardo vacilou e a expressão de Sofia se contraiu em uma confusão irritada. O jogo havia começado. Abri a primeira pasta e o som do papel deslizando sobre a madeira polida pareceu o único ruído no universo. Vamos começar com algo simples. Suas despesas de representação, Ricardo. Deslizei uma série de faturas pela mesa em sua direção. Aqui temos, por exemplo, um relógio de luxo de R$80 mil, classificado como presente para cliente estratégico. Curiosamente, o nome do cliente não está em lugar nenhum, mas a joalheria é a mesma onde Sofia foi vista na semana anterior. E aqui, jantares semanais em restaurantes caríssimos, sempre com a descrição almoço de negócios, embora as notas fiscais sejam consistentemente emitidas depois das 10 da noite, aos sábados. A cor começou a sumir do rosto dele, enquanto Carlos e Alberto se inclinavam para examinar os papéis com expressões sombrias. Sofia, percebendo o perigo, tentou intervir, sua voz aguda com desprezo. Mãe, o que é isso? Que absurdo! Você passou os últimos dias bisbilhotando papéis que não entende? Ricardo trabalha duro pela empresa. Ele merece certas regalias. Você está sendo ridícula e paranoica. Isso só prova o que estávamos dizendo sobre seu estado mental. Ela tentou usar a mesma tática de sempre. Desqualificar-me, me pintar como uma velha confusa e vingativa. Mas desta vez, suas palavras não tinham poder. Elas eram apenas o som desesperado de alguém que sentia o chão desaparecer sob os pés. Eu nem sequer me virei para olhá-la. Meu foco permaneceu em Ricardo, que agora parecia um animal encurralado, seus olhos dardejando entre mim e os papéis incriminadores. Já que você mencionou trabalho duro, Sofia, vamos falar sobre suas viagens de negócios. Continuei, abrindo uma segunda pasta, esta com o nome dela. Deslizei um novo conjunto de documentos pela mesa. Como esta viagem de 10 dias para a Toscana, classificada como prospecção de novos mercados de mármore. Aqui estão as faturas do Hotel Spa 5 estrelas, as contas de restaurantes com estrelas Michelin e as compras em boutiques de luxo. O curioso é que, segundo o relatório de imigração que solicitei, o único contato de negócios que você fez foi com um instrutor de yoga. O mármore, pelo visto, ficou para uma próxima oportunidade. O choque no rosto de Sofia era puro e absoluto. Ela me olhou como se eu fosse um fantasma que de repente aprendera a ler balanços financeiros. Isso é uma calúnia, Ricardo finalmente explodiu, batendo a mão na mesa. O som ecoou na sala silenciosa. Você não pode provar nada disso, são interpretações maldosas de uma mente que está falhando. Carlos, Alberto, vocês estão vendo? É exatamente por isso que precisamos intervir. Ela está delirando, inventando histórias para nos prejudicar. A palavra intervir foi o gatilho final que eu esperava. Ele havia acabado de confessar sua intenção na frente de testemunhas. Olhei para Evandro, que deu um leve aceno de cabeça. A armadilha havia se fechado com um estalo audível. A performance desesperada dele só servia para confirmar cada uma das minhas acusações, provando o quão baixo ele estava disposto a ir para manter sua farsa. Delirando, repeti, minha voz agora gélida, desprovida de qualquer emoção. Talvez estes documentos ajudem a clarear a minha suposta confusão mental. Abri a terceira e maior pasta. Aqui temos os contratos superfaturados com a Soluções Logísticas, empresa de fachada registrada em nome do seu primo. Aqui, os e-mails trocados entre você e seus cúmplices, detalhando o esquema de desvio de verbas. E aqui, o extrato da conta offshore para onde o dinheiro era enviado.
Nos últimos 2 anos, vocês dois, juntos, desviaram mais de 15 milhões de reais da construtora Almeida Prado. Não é extravagância, é roubo, é um crime. A cada frase, eu empilhava uma nova montanha de provas na mesa. O silêncio na sala era agora pesado, sufocante. Sofia começou a chorar, um choro baixo e patético. Ricardo estava pálido, sem palavras. E então, para o golpe de misericórdia, olhei diretamente nos olhos deles, a máscara de calma finalmente dando lugar a uma fúria fria e controlada. Mas o roubo do dinheiro foi a menor das suas traições. A pior foi o que planejaram fazer comigo. Inclinei-me para a frente, minha voz um sussurro que cortava o ar como vidro. Eu ouvi vocês, naquela noite no corredor. Ouvi você, Ricardo, dizendo que eu estava senil e que falaria com seu advogado sobre uma interdição por incompetência. E ouvi você, Sofia, minha filha, concordando, dizendo para ele fazer o que for preciso para tomar o controle do que era seu por direito. A revelação final pairou no ar, mais devastadora do que qualquer prova financeira. Eu expus não apenas seus crimes, mas a escuridão em suas almas. Nesse momento, Evandro se pronunciou pela primeira vez, sua voz grave e autoritária preenchendo a sala. O que Ricardo e Sofia não sabem, e nunca se deram ao trabalho de ler nos documentos que assinaram, é a existência da cláusula de dignidade no Estatuto do Fundo Fiduciário que controla todo o patrimônio da família, incluindo a totalidade das ações desta empresa. Ele abriu sua pasta, revelando uma cópia do documento. Esta cláusula, redigida pelo próprio João Almeida Prado, estipula que qualquer tentativa comprovada de remoção da autonomia da Sra. Rosa, seja por coerção, manipulação ou ação judicial como uma interdição, resulta na imediata e irrevogável exclusão dos herdeiros envolvidos de qualquer benefício futuro e transfere o controle absoluto e total de todos os ativos para ela. Vossas ações, documentadas e confessadas, acabaram de ativar essa cláusula. O mundo de Sofia e Ricardo desmoronou naquele instante. A cor sumiu completamente de seus rostos, substituída por uma máscara de puro horror e incredulidade. Eles não haviam apenas perdido a batalha, eles haviam detonado a bomba que destruiu seu próprio futuro. A partir deste momento, eu continuei, assumindo o controle total, minha voz ressoando com a autoridade que eles nunca souberam que eu possuía. Ricardo, você está demitido de qualquer cargo nesta empresa. Sua entrada está proibida a partir de agora. Uma auditoria forense completa será iniciada imediatamente e todas as perdas serão tratadas legalmente. Sofia, seu acesso a qualquer fundo da família está congelado. O estilo de vida que você conhecia acabou. Vocês tentaram me tirar a dignidade. Em troca, perderam absolutamente tudo. A inversão de poder não era apenas completa, era aniquiladora. Sofia finalmente quebrou, o choro patético se transformando em um soluço desesperado. Mamãe. Por favor, mamãe, não faz isso, ela implorou, a palavra mamãe soando obscena vinda de seus lábios depois de tudo. Foi ele me convenceu. Eu não queria. A tentativa de culpar Ricardo era tão covarde quanto previsível. Olhei para a mulher que um dia foi minha filha e não senti nada. Nem pena, nem raiva, apenas um vazio gélido. A mãe que ela conhecia, a mulher que perdoaria qualquer coisa, havia morrido no corredor escuro de casa, assassinada por suas próprias palavras. O que restava era apenas a justiça, implacável e fria como o aço. A mulher que você chama de mamãe não está mais nesta sala, respondi, minha voz final sem espaço para apelação. Ela era a cozinheira, a anfitriã, a senhora senil que você e seu marido tentaram destruir. Nesta sala está apenas a senhora Rosa Almeida Prado, a presidente do conselho e dona de tudo o que vocês cobiçaram. A reunião está encerrada. Peço que se retirem. A segurança irá acompanhá-los até a saída. Olhei para Carlos e Alberto, que me encaravam com um misto de choque e um profundo respeito recém-descoberto. O antigo regime havia caído.
A rainha não apenas havia retomado seu trono, ela havia purificado o reino com o fogo da verdade, e das cinzas, um novo império, o meu império, estava prestes a começar. Os seguranças, 2 homens de terno impecável e expressão neutra, entraram na sala com a discrição de fantasmas. Não houve violência, nem gritos, apenas a presença silenciosa e inquestionável da autoridade que eu havia invocado. Ricardo ficou paralisado, a boca entreaberta em um protesto mudo que nunca chegou a se formar, enquanto Sofia desabou em um choro histérico e inútil. O rímel caro escorrendo por seu rosto em rios negros de desespero. Carlos e Alberto permaneceram em seus lugares, observando a cena com uma gravidade solene, seus rostos um misto de choque e um respeito recém-descoberto por mim. Eu não senti triunfo, nem alegria vingativa. O que senti foi a calma fria de uma cirurgiã que acaba de extirpar um tumor maligno. Era um procedimento necessário, doloroso, mas essencial para a sobrevivência. O silêncio que se seguiu à saída deles foi preenchido não por um vazio, mas por uma sensação de limpeza, como o ar fresco que invade um cômodo depois de uma longa e sufocante tempestade. Da janela do meu escritório, que tinha uma vista panorâmica da cidade, observei-os serem escoltados para fora do prédio. Eles não pareciam mais os predadores arrogantes que haviam entrado naquela sala poucas horas antes. Eram apenas 2 figuras pequenas e patéticas na calçada, discutindo acaloradamente antes de Ricardo chamar um táxi. A imagem deles, diminuídos pela distância e pela perda de poder, foi a cena final do último ato de suas vidas luxuosas. Eles haviam construído seu castelo sobre a minha submissão, e agora que o alicerce havia sido removido, tudo desmoronara em pó. Vê-los partir não me trouxe prazer, mas um profundo e inabalável senso de justiça. A justiça que meu falecido marido teria desejado. A justiça que minha dignidade exigia. Fechei as persianas, apagando-os da minha vista e da minha vida, e me virei para encarar o futuro que agora me pertencia por completo, sem sombras, sem parasitas, sem concessões. Voltei para a sala de reuniões, onde Evandro, Carlos e Alberto me aguardavam. O clima havia mudado completamente. A tensão se dissipara, substituída por uma energia focada e profissional. Rosa, disse Carlos, sua voz rouca de emoção. João ficaria incrivelmente orgulhoso de você hoje. Nós sempre soubemos da sua força. Estamos ao seu lado, presidente. A palavra presidente soou natural, correta. Naquele momento, assumi não apenas o título, mas a identidade. Passei a hora seguinte delineando os próximos passos. A contratação imediata de uma das melhores firmas de auditoria forense do país, a comunicação interna para acalmar os funcionários e garantir a estabilidade, e a revisão de todos os contratos assinados por Ricardo nos últimos 5 anos. Minhas ordens eram claras, precisas e inquestionáveis. A mulher que eles pensavam que só servia para cozinhar estava agora comandando um império, e eu me sentia mais em casa naquela cadeira de couro do que jamais me senti na minha própria cozinha. O retorno para a mansão naquela noite foi uma experiência surreal. A casa, que por tanto tempo pareceu um palco para a arrogância deles, agora estava silenciosa. Era um silêncio diferente, não o silêncio tenso de palavras não ditas, mas o silêncio pacífico de um santuário recuperado. Caminhei lentamente por cada cômodo, tocando os móveis, sentindo a textura dos tecidos, como se estivesse me reapresentando ao meu próprio lar. Subi até o andar de cima e parei em frente à suíte que eles ocupavam. A porta estava aberta, a cama desarrumada, um vestido de grife de Sofia jogado sobre uma poltrona. Era o último vestígio da sua presença. Naquele instante, tomei uma decisão. Chamei a governanta e dei instruções claras para que todos os pertences de Sofia e Ricardo fossem empacotados em caixas, sem exceção. A casa passaria por uma purificação. Eu iria apagar os fantasmas da traição e reconstruir meu lar sobre as fundações da minha nova liberdade.
Nos dias seguintes, a casa se transformou em um centro de operações. Enquanto Evandro cuidava dos trâmites legais para a transferência formal de todo o patrimônio para meu controle exclusivo, eu supervisionava a remoção dos vestígios da vida que eles levaram às minhas custas. As caixas com suas roupas, joias e objetos pessoais foram enviadas para um pequeno apartamento alugado por Evandro em um bairro modesto, um lugar que eles teriam olhado com desdém semanas antes. Não havia malícia em meus atos, apenas uma necessidade cirúrgica de cortar todos os laços. Eu não queria nada que me lembrasse deles. A coleção de arte duvidosa de Ricardo foi doada, os carros esportivos foram vendidos para cobrir parte do rombo que ele deixou e a adega de vinhos caríssimos foi liquidada. Cada objeto que saía daquela casa era um peso a menos em minha alma. Um passo a mais em direção à paz que eu tanto almejava. As consequências legais para Ricardo foram rápidas e severas. A auditoria revelou uma rede de fraudes tão extensa que as acusações criminais eram inevitáveis. Ele enfrentaria a justiça não apenas pela traição familiar, mas por crimes corporativos graves que poderiam resultar em anos de prisão. Quanto a Sofia, tomei uma decisão mais complexa. Evandro me aconselhou a incluí-la no processo como cúmplice, mas eu recusei. A prisão seria uma punição simples demais para ela. A verdadeira punição para Sofia seria viver com as consequências diretas de suas escolhas. Sem o dinheiro, sem o status, sem o luxo, sem a mãe que ela desprezou e tentou destruir. Sua sentença seria a irrelevância, a necessidade de construir uma vida do zero, com as próprias mãos que ela nunca se deu ao trabalho de sujar. Ela teria que aprender o valor do trabalho, do respeito e da dignidade, lições que todo o meu dinheiro nunca conseguiu lhe ensinar. Ela tentou me contatar, é claro. Primeiro, dezenas de mensagens de texto, alternando entre súplicas chorosas e acusações furiosas. Depois, ligações de números desconhecidos, que eu instruí minha equipe a bloquear. Por fim, chegou uma carta, escrita à mão em um papel simples. Não a abri. Entreguei-a a Evandro e disse para que ele resolvesse da forma que achasse melhor, desde que a resposta fosse um silêncio absoluto e definitivo. Estabelecer essa fronteira foi o ato mais doloroso e mais libertador da minha vida. Eu estava de luto pela filha que amei, a menina que criei, mas a mulher em que ela se transformou era uma estranha para mim, uma inimiga. Meu amor materno não era incondicional a ponto de tolerar a aniquilação da minha própria existência. A paz que eu estava construindo era um castelo com muros altos, e a entrada para traidores estava permanentemente fechada. Passei a dedicar minhas manhãs ao jardim, um hábito que eles ridicularizavam e que agora se tornara minha terapia. Cuidar das minhas rosas, sentir a terra em minhas mãos, me conectava com algo real e tangível. Olhava para minhas mãos, as mesmas que Sofia disse que só serviam para cozinhar, e via nelas a história da minha vida. Eram as mãos que haviam embalado um bebê, equilibrado os livros de uma empresa iniciante, preparado inúmeras refeições com amor, e que agora assinavam diretrizes que mudavam o rumo de uma corporação multimilionária. Percebi que minha força não estava em negar a dona de casa que fui, mas em integrar todas as minhas facetas. Eu era a cozinheira e a CEO, a jardineira e a presidente do conselho, a matriarca e a estrategista. Eu era completa e não precisava da aprovação de ninguém para saber o meu valor. Com o tempo, a construtora Almeida Prado floresceu sob meu comando. Resgatei projetos antigos que João e eu havíamos sonhado juntos, focados em desenvolvimento sustentável e impacto social, algo que a ganância de Ricardo havia deixado de lado. Criei uma fundação em nome do meu falecido marido, dedicada a oferecer bolsas de estudo para jovens talentos na engenharia e arquitetura. A empresa não era mais apenas uma máquina de fazer dinheiro. Ela recuperou sua alma, seu propósito. Trabalhar ao lado de Carlos e Alberto era uma alegria, uma parceria baseada em respeito mútuo e em uma visão compartilhada. Eu não estava apenas gerenciando um legado,
estava ativamente construindo um novo, um que refletia meus próprios valores de integridade, trabalho duro e, acima de tudo, dignidade. O império estava mais forte e mais justo do que nunca. Hoje, a mansão não é mais um palácio silencioso, mas um lar vibrante, cheio de vida. Recebo amigos, promovo eventos de caridade e, o mais importante, desfruto da minha própria companhia. A solidão que antes me assombrava transformou-se em uma solitude pacífica e fortalecedora. Aprendi que a maior vingança não é a destruição do inimigo, mas a construção inabalável da sua própria felicidade e sucesso. Eles tentaram me colocar em uma caixa, rotular-me como fraca e ultrapassada, mas só conseguiram me libertar para que eu me tornasse a versão mais poderosa de mim mesma. Reconquistei meu patrimônio, meu poder e meu nome. Mas a minha maior vitória foi redescobrir a mulher que eu sempre fui, escondida sob camadas de expectativas e subestimação. Para mais histórias de reviravolta e empoderamento, siga nosso canal e ative as notificações. A vingança é um prato que se serve com a dignidade reconquistada.